Olá, empreendedor, olá, empreendedora, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, National Tourism and Business Academy, que traz muita informação, muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter aí melhores condições de fazer a gestão e fazer o seu negócio, o seu empreendimento prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar, que constrói empreendimentos maravilhosos, fantásticos. Fique atento aos novos lançamentos da construtora Miramar para que você e a sua família possam viver com conforto, com segurança, com tranquilidade. São mais de 49 anos oferecendo para você e construindo para você um patrimônio sólido para que você possa viver com muita tranquilidade. O canal da NTBA também conta com o apoio da NNA Santos Consultoria e Projetos, consultoria especializada em acompanhar você, empreendedor, desde o nascimento do seu negócio, na formatação do seu plano de negócio, no seu acompanhamento ao longo da jornada empreendedora. E também para você, empreendedor que já tem o seu negócio, já tem a sua empresa há muito tempo, também buscando o seu reposicionamento estratégico e aproveitando melhor as oportunidades que o mercado acaba apresentando. O canal NTBA também conta com o apoio de Now Business Solutions, a empresa especializada em fazer a gestão tributária, fiscal, financeira do seu empreendimento, para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa concentrar sua energia, sua atenção na gestão comercial e na realização de bons negócios, fazendo o seu empreendimento prosperar. E como todo episódio do nosso canal NTBA, sempre tem aquilo que o empreendedor deseja saber mais. O que nós temos hoje na pauta do empreendedor, na pauta de hoje? Um assunto muito relevante quando a gente estuda, né, a gestão dos nossos negócios, e a gente que traz um pouco disso de experiência nas consultorias que realizamos ao longo desses mais de 30 anos, observamos a necessidade cada vez mais e maior de a gente alinhar o pensamento do empreendedor com as ações que efetivamente são praticadas na empresa. E esse conjunto, né, de elementos que vão se traduzir na cultura organizacional. Esse é o tema da nossa conversa, essa primeira parte deste episódio do nosso canal NTBA. Quando a gente olha aqui um pouquinho a questão da cultura, o que vem ser a cultura? É o resultado de como as pessoas interagem entre si dentro desse ambiente organizacional e como esse ambiente e as interações evoluem e se consolidam através dos ritos, dos sentimentos, das percepções, dos comportamentos e de outras questões que são compartilhadas. Portanto, nós estamos falando das vivências, das interações e dos comportamentos que a empresa espera e que aquele conjunto de pessoas acaba praticando no dia a dia, na relação e na inter-relação entre si, portanto, entre a própria equipe, e na relação que esta equipe pratica com os clientes e com o mercado. Então é fundamental que a gente consiga compreender e, usando assim o português bem claro, desenhar de fato quais são as nossas expectativas de comportamento e de abordagem entre os próprios colaboradores e entre os colaboradores e o nosso consumidor, o nosso cliente e o próprio mercado. E onde é o ponto-chave dessa questão? Está no planejamento estratégico, quando a gente vai lá e desenvolve a nossa missão, a nossa visão de futuro, mas, sobretudo, identificam os nossos valores. Os nossos valores é que dão balizamento, é que dão um entendimento de como é o comportamento da nossa organização, da nossa empresa. Então é importante, empreendedor, é importante, empreendedora, que você que já tem o seu negócio, poxa, Alexandre, eu não pensei, eu nunca desenvolvi o meu planejamento estratégico, ou se já fiz, talvez eu tenha feito lá no começo. É importante que a gente faça uma revisão? Sim, para você que já fez em outrora o seu planejamento estratégico, busque a revisão, né, desse planejamento, dos seus entendimentos, faça a sua atualização, né, evidentemente. Muito provavelmente a missão deva permanecer a mesma, os propósitos, né, talvez sejam os mesmos, quando muito fazer aquela
aquele polimento, né, para deixá-lo cada vez mais atento, mais vistoso a todos que envolvem, os como nós chamamos de os stakeholders, ou seja, os interessados no nosso negócio, não só a diretoria, não só você empreendedor, não só você empreendedora, mas aos nossos colaboradores, aos nossos fornecedores, aos nossos parceiros, aos nossos clientes. Então isso é importante que a gente faça essa revisita. Ah, mas eu não fiz, tenho o meu negócio, mas nunca fiz o planejamento estratégico. Busque a consultoria especializada para que possa desenvolver com você, empreendedor, com você, empreendedora, toda a construção desse planejamento estratégico fundamental quando a gente começa a analisar a cultura empreendedora, a cultura organizacional. Então, na verdade, a forma com que a organização conduz seus negócios e como trata a sua equipe, seus clientes e parceiros é que formam, então, esse escopo da cultura organizacional. Quais são os principais pontos que devem ser considerados? As crenças da empresa, então, a partir da convivência das pessoas em grupo, os valores organizacionais, considerando, então, o peso que cada coisa tem dentro da organização, da empresa. Então, se eu vou ter aqui a questão da honestidade, a questão da transparência, a questão da dedicação, a questão da hospitalidade. Então, são valores fundamentais. Lá, o planejamento estratégico identifica isso, deixa isso em evidência. Os costumes a serem exercidos, considerando, então, a materialização desses valores e crenças que nós desejamos. Não adianta nada eu pôr lá, eu quero ser uma empresa que trate com hospitalidade, com transparência, que transmita segurança, e eu faço exatamente o contrário. Atendo mal ao cliente, não consigo ter ali uma equalização daquilo que eu prometo versus aquilo que eu entrego, então tem alguma coisa errada. Então é importante que a gente sempre faça essa releitura e esse alinhamento. Ritos e atividades que são desenvolvidas com frequência, visando o seu aperfeiçoamento. E as chamadas cerimônias, sejam elas formais ou informalmente, que os próprios membros da equipe acabam praticando na sua convivência diária. Então é importante, empreendedor, você empreendedor, fique atento, observe. Observe como é o comportamento da sua equipe, observe como anda o andamento de todas as atividades desenvolvidas dentro da sua própria empresa, para que você possa ajustá-la, para que você possa melhorar cada vez mais. A cultura organizacional é o reflexo da ética e da moral que a empresa possui. Ela orienta de forma natural os caminhos a serem seguidos. Aquela frase, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, não se aplica, né, à consolidação de uma cultura organizacional. Você que é proprietário, você, portanto, empreendedor, você que é empreendedora, você que é diretor-geral, você que é um CEO, não importa o cargo que você ocupe de direção, se você não trabalhar e não atuar com transparência, com honestidade, com retidão, com um espírito de liderança, não queira que a sua equipe vá fazer o mesmo. Porque o exemplo parte de cima. Você que lidera os processos, você está sendo observado diuturnamente por parte da sua equipe. Então é importante que você não só identifique a forma como você deseja que as coisas aconteçam na sua empresa, mas também as pratique, porque vem a liderança pelo exemplo. É aquela quem guia as decisões e prepara a empresa para o futuro. Isso é a cultura organizacional. Demonstra para os colaboradores as expectativas que a empresa tem e qual a forma dela agir, sem menosprezar as características individuais e respeitar o posicionamento de cada um. Isso é fundamental, que haja o respeito de pontos de vistas diferentes, de posicionamentos diversos, porque é isso que constrói essa coisa fantástica, maravilhosa que somos nós seres humanos. Nós somos diferentes, somos indivíduos, portanto, únicos, que têm trajetórias de vidas diferentes. Então é importante que a gente tenha a sabedoria, a capacidade, principalmente você empreendedor, você empreendedora, de atrair esses talentos com toda essa diversidade, mas que isso possa ser trabalhado de maneira harmônica, equalizada, para que a gente possa ter um resultado cada vez melhor, oferecendo ao mercado e oferecendo ao nosso cliente. Uma cultura sólida, ela impacta na força da sua marca. Uma empresa que atua com transparência, com honestidade, com hospitalidade, com excelência nos serviços, por exemplo, você acaba reforçando aí o impacto da sua marca, como as pessoas identificam o seu produto, como as pessoas identificam o seu serviço. Certa ocasião, um cliente disse, há tempos atrás, o seguinte: a sua empresa nunca entrega aquilo que está no contrato, ela sempre entrega algo a mais. Opa!
Isso é altamente positivo. Não que a empresa esteja trabalhando de graça para o cliente, mas é que o cliente percebe um valor diferenciado ao contratar os serviços daquela empresa. Então é importante que você tenha essa visão de que aquilo que você promete, aquilo você entrega. Ao fazer contratações mais assertivas, você consegue agregar pessoas chamadas de colaboradoras ideais, ou seja, que tenham um fit cultural com o seu negócio, ou seja, que tenha afinidade, que tenha os comportamentos muito similares àquilo que você deseja, empreendedor, que você deseja para o seu cliente, além de todas as competências necessárias. Então é importante que você identifique e lapide muito bem a cultura da sua empresa para que você possa também atrair, na hora de fazer o seu recrutamento, a sua seleção, aquele colaborador, aquele profissional que vai agregar valor a tudo aquilo que você imagina e deseja que seja passado para o mercado através da sua empresa, dos seus negócios, do seu produto. Quando a gente fala aqui do fit cultural, trata-se da capacidade de um candidato, né, a uma determinada vaga se encaixar. Ou seja, ter aquele encaixe perfeito, como uma luva, como a gente costuma dizer no popular. Ou seja, a pessoa certa vindo para o lugar certo, porque ela tem o mesmo entendimento, o mesmo desejo, os mesmos comportamentos que a nossa empresa também deseja. Quais são, então, as características dessa equipe, dessa cultura organizacional impactando na equipe? Uma organização que tem uma cultura organizacional bem lapidada, bem explícita, bem compreendida pelos profissionais que atuam, ela vai buscar seu autogerenciamento. Não é necessário que o dono, que você é empreendedor, que você é empreendedora, que você é diretor, que você é presidente, que você é gerente, fique ali na base da chibata para que as coisas adiante, para que as coisas funcionem. Não, a equipe entende, porque ela entende os seus propósitos, entende o seu posicionamento, entende o seu comportamento e cada vez isso é mais autorregulado, autogerido pelos próprios componentes. Processos cada vez mais ágeis, porque se eu tenho profissionais que têm qualificação, mas que também têm aderência ao espírito das coisas que nós queremos para o nosso negócio, seguramente todos os processos serão mais céleres e a gente conseguirá produzir mais resultados com o menor esforço e tempo possível. Um melhor ambiente de trabalho. Nada mais gostoso que você trabalhar aí num ambiente que todos comungam, que todos partilham os mesmos objetivos, a mesma percepção, o mesmo comportamento. E, obviamente, a satisfação do cliente. Lá na ponta. Porque não vai ser nenhum esforço, não vai ser nenhuma dor para aquela equipe atender às expectativas e superar aquilo que o cliente pensa e deseja a respeito dos nossos produtos e serviços. Porque isso já está na cultura, isso já está entendido, isso já está correndo nas veias, no sangue de todo o time. Ah, importante, alguém diria, mas espera aí, Alexandre, cultura organizacional e clima organizacional é a mesma coisa? Na verdade, não. Enquanto na cultura organizacional a gente está falando dos propósitos, ações, valores que conduzem a empresa ao seu objetivo, ou seja, é a jornada que está desenhada para que a empresa possa se posicionar no mercado, conquistar e manter os seus clientes e, obviamente, projetar uma imagem positiva. O clima organizacional já é a percepção que os colaboradores, ou seja, que o time tem em relação à qualidade daquele ambiente de trabalho, que envolve aí benefícios, a própria remuneração, os colegas, a estrutura física da empresa. Ou seja, é aquele indicador que vai me dizer se eu estou feliz, satisfeito de atuar ali ou se eu não estou. Então é importante, e a gente também busca a consultoria especializada para fazer essa análise do clima organizacional e fazer eventualmente os ajustes necessários para que a gente possa manter um ambiente sempre saudável para que a equipe possa produzir mais e melhor. Lembrando que o maior patrimônio de uma empresa, de uma organização, não está na sua estrutura física, não está na sua tecnologia, mas sim nas pessoas. As pessoas fazem e muito a diferença por qualquer empreendimento. Quais são, então, as boas práticas que nós temos para a compreensão da cultura organizacional? Encontre as pessoas certas nos lugares certos. Utilize esse fit cultural, ou seja, o entendimento que aquela pessoa, que aquele candidato tem do seu comportamento, nas suas perspectivas, dos seus anseios, que são muito similares ao que nós queremos para o nosso negócio. Compartilhe a sua missão, a sua visão e os seus valores. Daí a importância de celebrar o planejamento estratégico.
Divulga as regras expressas, aquilo que é de comportamentos, os procedimentos, as normas, tem que ser ali divulgada e compreendida por todos. E cultive as regras implícitas. Se eu quero honestidade, se eu quero engajamento, se eu quero envolvimento, se eu quero o melhor de cada um, eu não preciso ficar desenhando isso. Eu não preciso ficar cobrando isso. Isso tem que ser observado e percebido a todo instante pela equipe e, obviamente, por você, empreendedor, por você, empreendedora. E nesse aspecto, o líder é fundamental para consolidar essa cultura organizacional. Sem um líder, sem uma liderança forte, a gente não tem uma estrutura forte. A gente não tem a cultura organizacional consolidada e a gente talvez não consiga fazer prosperar o nosso negócio e manter um ambiente de trabalho saudável e feliz e clientes cada vez mais satisfeitos. Espero que você tenha curtido essas informações. Podemos aprimorar ainda nos próximos episódios do seu canal NTBA, que tem o oferecimento da construtora Miramar, mais de 49 anos construindo para você empreendimentos destacados, diferenciados, para que você e a sua família possam viver com muita tranquilidade, com muito conforto. Fique atento aos novos lançamentos da construtora Miramar. E também com o apoio da NNA Santos Consultoria e Projetos, que acompanha o seu empreendimento, o seu desejo de empreender, o seu posicionamento estratégico, para que você possa aproveitar ainda mais, né, as oportunidades que o mercado oferecem. E também com o apoio de Now Business Solutions, que faz a gestão tributária, fiscal, financeira, para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa concentrar seus esforços nas atividades comerciais, gerando bons negócios e fazendo o seu empreendimento prosperar. Vem aí aquele momento, aquele cantinho gostoso do nosso canal da NTBA, a conversa no café. Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Estamos de volta naquele cantinho gostoso do nosso canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy. Aquele cantinho no café, onde a gente sempre traz um profissional com muito conhecimento, com muita informação, com muita experiência, auxiliando a você, empreendedora, na condução dos seus negócios. No episódio de hoje, uma profissional que tem uma experiência muito grande na área de comunicação, na área de relações públicas, na área promocional, organizadora de eventos, é especialista na área de comunicação, professora universitária nessa área. Ufa, é um pergaminho, né? O currículo de Ana Maria Malvese. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso canal NTBA. É um prazer compartilhar com você o seu conhecimento, a sua experiência. Olá, obrigada pelo convite. É sempre um prazer enorme estar aqui, poder conversar com você, conversar com todo o pessoal que estiver assistindo. É muito bom. Bacana, Ana. E a gente vai falar de um ponto, de um assunto hoje bastante relevante, principalmente para você, empreendedor, para você, empreendedora, que sempre fica preocupado com a questão das vendas, de como alavancar os negócios, de como alavancar as receitas da empresa, que isso é fundamental para a sobrevivência de qualquer negócio. Então, como despertar a atenção desse cliente, desse mercado no ponto de venda? Antes da gente falar de como fazer isso, é importante a gente entender como se comporta o consumidor, né? Como é que ele se prepara para a compra, pensando numa compra programada. Porque a gente também tem a compra por impulso, que a gente já vai falar sobre isso também. Mas na compra programada, o primeiro passo, a primeira etapa que a gente chama dentro do estudo do comportamento do consumidor é o próprio consumidor, ele identificar a necessidade. Acho que cabe aí a gente falar um pouquinho de necessidade e desejo, que eu sei que você já falou em outros momentos, mas é bom a gente reforçar o quanto a gente desperta o desejo nesse consumidor para que ele identifique uma necessidade para ele comprar determinado produto ou serviço. A gente vai falar aqui um pouquinho mais sobre produtos. A partir dessa primeira etapa do consumidor, em que ele identifica, eu preciso comprar algo, seja lá o que for, aí ele vai passar por várias etapas, dependendo do preço desse bem, dependendo do custo, dependendo de quanto vai pesar no bolso do consumidor, vai levar um prazo maior ou menor. E aí, a partir daí, começa uma série de outras etapas, onde ele vai pesquisar, ele vai buscar informações, ele vai conversar com as pessoas, até que vai chegar o momento da decisão de compra. E aí, neste momento, é onde ele vai para o ponto de venda.
Quando ele vai para o ponto de venda, aí tem que ser extremamente atrativo para que esse consumidor ele possa abordar todos os sentidos, né? A gente trabalha muito em técnicas de venda, por exemplo. Como é que a gente vai abordar todos os sentidos? Quando a gente fala todos, a gente fala dos 5. Algumas vezes, inclusive, do paladar. Claro que vai depender da situação, mas a gente vai trabalhar muito a questão auditiva, a questão do tato, a questão visual. Então, vai depender, claro, bastante do produto, vai depender muito do negócio, mas a gente tem que observar como nós vamos despertar todos os sentidos, tentar identificar neste consumidor quais são as características principais, e aí a gente traz um pouquinho de programação neurolinguística, falando daquela pessoa mais sinestésica, que tem o tato, né? Tem o sentimento mais apurado, ou aquele que tem a questão auditiva mais apurada, ou a pessoa que tem a questão mais visual. Ou se a gente consegue identificar um pouquinho de cada uma dessas características no consumidor. Você está trazendo para a gente algumas reflexões importantes, Ana. Quando você fala de a gente explorar, primeiro a questão de necessidade, né, e de estímulo, a gente tem aí, por exemplo, a configuração de um calendário comercial ao longo do ano, né, dos 12 meses. As férias de verão, com o carnaval, depois já vem Páscoa, é o Dia das Mães, são as festas juninas, é a questão do folclore, depois nós temos aí a questão dos feriados, geralmente de setembro, é o Dia das Crianças, que envolve também no final do mês o Halloween, que depois nós temos a principal, Dia dos Pais, acabei cometendo aqui um equívoco, Dia dos Pais em agosto, e chegando aí a principal data comercial, que é o Natal. Então, evidentemente, a composição de um calendário, passamos também pelo Dia dos Namorados em junho, não é só festas juninas não, né? A gente tem aí uma série de datas que são pontuadas no calendário, que servem já com estímulo de uma pré-programação de compras, né? Para todas essas situações e circunstâncias. Então, acho que é um primeiro ponto aí, até para chamar a atenção do nosso empreendedor, da nossa empreendedora, como é relevante a gente trabalhar esse calendário comercial, que não são somente essas datas que a gente fala comumente, são as efemérides, né? São aquelas datas comuns comerciais. Mas como eu também estabeleço uma derivação desse calendário comercial com as datas comerciais já programadas, estimulando eventualmente segmentos profissionais, porque você tem o dia do médico, você tem o dia do dentista, você tem o dia do engenheiro, do arquiteto, né? Você tem também a situação esportiva, né? Muitas vezes você tem aí os fenômenos de Copa do Mundo, de Olimpíadas, né? Dos torneios esportivos. Tem que identificar as oportunidades, né, Alexandre? Exato. Então, é fundamental que você, empreendedor, que você, empreendedora, crie esse calendário para facilitar, inclusive, a sua programação de estímulos ao mercado e consolidar, converter isso em vendas. E outro aspecto que você comentou, Ana, também bastante relevante, que você vai abordar ainda, eu sei, com mais propriedade, que é a questão da compra por impulso, né? Aquele momento você pega do descuido, né? Outro aspecto importante que você trouxe para a gente aqui, e até bacana para que você, empreendedor, você, empreendedora, também acompanhe os episódios do nosso canal NTBA, você trouxe aí os elementos sensoriais no ponto de venda para estimular a conversão das intenções em vendas. E disso nós abordamos o visual merchandise, né, que é esse complexo, né, esse conjunto de elementos que vão nos ajudar a dar uma identidade, a propor uma experiência, né, bastante prazerosa dentro daquele ambiente de venda, né, onde você tem a loja, não importa qual seja o tamanho. Então são conceitos que é importante a reafirmação para que o nosso empreendedor e que a nossa empreendedora possa acompanhar também não só aquilo que vem sendo discutido no canal NTBA, mas ficar atento que o consumidor, e nós também somos consumidores, somos muito sensíveis, não é isso, Ana? Eu brinco, eu falo assim, atire a primeira pedra quem nunca comprou uma bala sequer por impulso. Mas é importante, né, principalmente quando a gente está falando de varejo, como é que eu vou compor o ambiente de uma loja para que ela seja atrativa? Então, desde uma iluminação, as cores, como os produtos vão estar expostos, o aroma. Existem grandes marcas, isso vem progredindo bastante, que a gente já consegue identificar grandes marcas pelo aroma.
Então, quando a gente fala de identidade visual, de logotipo, a gente não está falando mais só de visual efetivamente, a gente já está trabalhando outros elementos. As Então, emoções, inclusive. exatamente. Então, o que esta loja compõe, a localização, o clima, né? Uma loja climatizada. Então, a gente está falando de uma forma geral da composição. Agora, é importante que o varejista, o empreendedor de uma forma geral, ele entenda que ele não deve expor os seus produtos de forma aleatória ou como vai ficar mais bonitinho, mas ele tem que ter uma disposição mais estratégica para que este consumidor, ao entrar. Aliás, eu diria que antes de entrar na loja, que entra a questão do vitrinismo, por exemplo. Então, o que tem na porta, o que tem na vitrine que vai chamar atenção? Isso me faz lembrar de uma loja em Portugal chamada Le Hope, que tem uma vaca na porta. Uma vaca inteira, fica do lado de fora, seja loja de rua ou loja dentro de shopping. E aquilo, na época, me chamou muito a atenção. Então, mas o que é que tem a ver? Qual é a composição? Eu não estou falando para cada empreendedor colocar uma vaca na porta, não é isso. Mas o que você pode fazer para chamar a atenção deste consumidor, que faça uma conexão com o próprio negócio e também ele esteja conectado com toda a atmosfera da loja. Como eu disse, a cor, a decoração, que tenha a ver com o próprio negócio. Né? Não adianta pintar de uma cor que não tem a ver com o negócio. Então é importante ter um estudo de cores para saber o que cada cor desperta nas pessoas para fazer essa conexão com o negócio. E aí sim, saber como a gente vai dispor os produtos na loja para que seja atrativo, para que este cliente possa circular na loja. Isso eu estou falando de uma loja pequena, de rua, eu estou falando de um supermercado, eu estou falando de um pequeno mercado, de uma padaria, de qualquer segmento. De uma loja de shopping. Exatamente. Tudo se aplica o processo. Então, a gente tem que entender como é que estes produtos vão estar expostos para que o cliente se sinta acolhido, para que desperte a vontade. E quem sabe também ele entre nesse espaço e compre algo a mais do que ele estava predisposto, sem nenhuma culpa, porque ele vai olhar, ele vai entender que o custo-benefício para ele, naquele momento, é interessante. Ele gostou, o preço é o que a gente chama do consumidor entender que é um preço justo e ele vai comprar. Né? E o que é bom para todos os lados, tanto para o empreendedor quanto para o consumidor. E um bom atendimento aí, excelência no atendimento, contribui e muito, né? Porque, sem dúvida. Como costumam brincar, tem gente que entra para comprar um lenço e já sai com o velório completo do lugar, não é isso? Exatamente. Essa questão da venda, né? Principalmente a gente está falando de venda direta, numa época em que o e-commerce ele veio com força total e acelerou ainda mais naquele momento de pandemia. Então, é claro que o e-commerce, ele também ele fica muito convidativo. Mas a gente está falando aqui muito mais de quais são os atrativos no ponto de venda, no físico mesmo. Né? Então, o que você tem, e sem dúvida alguma, o atendimento, o preparo deste vendedor, identificar através dos gestos, das atitudes, de como esse consumidor fala, que tipo de palavra ele usa. É claro que exige um pouquinho mais de estudo, mas se você se aprofundar, se aquele vendedor ele se vai se dedicar, ele vai ter um resultado melhor. Resultado melhor para ele, porque muitas vezes o vendedor é comissionado, sim, e obviamente também vai ter um resultado para o próprio negócio. Então, isso também tem a ver, você está chamando bem a atenção de um aspecto relevante, que é a questão da segmentação. Né? Porque a posicionar sua marca, a posicionar seu produto dentro do mercado, qual é o público-alvo que eu quero atingir? Então, evidentemente, se eu estou trabalhando com um produto que tem uma predileção ao público mais jovem, até a ambiência tem que versar para um ambiente mais descontraído, a linguagem, né, na abordagem do vendedor ali, do nosso comerciário, ela também é permissiva na questão de eventual de uma gíria leve, né, de um diálogo mais impessoal, né, ou melhor, mais descontraído, melhor dizendo, né? Diferente se eu for posicionar e tiver meu produto voltado a um público mais maduro, né, que requer uma experiência um pouco mais contemplativa, mais sublime. Então, daí você tem todo um comportamento, um processo de elegância vocal, né, de atitudes e gestos que também diferencia.
Mas é importante que este vendedor, às vezes é o próprio empreendedor, dependendo do tamanho do negócio, às vezes é o próprio empreendedor que está à frente e que atende o cliente. É importante que esta pessoa seja observadora. Cada vez menos o consumidor gosta de ser abordado de uma forma muito invasiva. Cada vez mais o consumidor sabe dos seus direitos, conhece o Código de Defesa do Consumidor, etc. Então, ele quer ter a autonomia para escolher, ele quer ser bem atendido, ele quer pagar aquilo que ele considera um preço justo. Então, este conjunto é muito importante. Agora, é claro que o ponto de venda, ele precisa estar estruturado da maneira adequada, de acordo com o tipo de negócio. Como você disse, o público-alvo. Se você tem algo que é focado mais para o jovem, não dá para você fazer algo muito clássico, aquilo que o jovem vai falar assim, ah, não, essa loja é para gente mais velha, por exemplo, e ser observador a partir dessa observação e ter um time, né? É importante. Essa observação que o vendedor vai fazer, ele também saber usar as palavras corretas e, é claro, ser acolhedor. Já há muito tempo a gente não vê mais, ou não deveria ver, aquele vendedor em que você vai experimentar uma roupa, é óbvio que ela não está legal e o vendedor fala assim, ah, isso está ótimo. Porque Excelente. a pessoa sabe, ela olha para o espelho e fala assim, não está legal. Não. Tanto é que muitas empresas deixaram de usar a palavra vendedor e passam a usar a palavra de consultor. Sim. Porque ele acaba sendo um consultor. A pessoa não quer mais ninguém empurrando a mercadoria. Então, esta composição, né, esse conjunto de variáveis vão fazer toda a diferença no resultado, na venda e na fidelização. E com isso tudo, empreendedor e empreendedora, você organizando e estruturando bem, aquele cliente mais desavisado olhou a vitrine, entrou na sua loja, ele comprou por impulso, porque ele nem percebeu o que precisava e ali você deu as condições especiais para que ele pudesse ter essa atitude e isso melhora ainda mais o resultado dos nossos negócios. Ana, gostaria de agradecer muito a participação de você no nosso episódio de hoje, do nosso canal NTBA, já aqui consignado a que você retorne com uma certa frequência, porque tem muito a explorar, tem muito conhecimento, muita informação para passar para o nosso espectador, para o nosso empreendedor, para a nossa empreendedora. Eu que agradeço o convite, é sempre muito bom poder abordar esses temas para que a gente possa colaborar de alguma forma e ajudar aí a alavancar as vendas, os negócios e cada vez mais os empreendedores sendo empreendedores de sucesso. Obrigada. Chegamos ao fim de mais um episódio do seu canal NTBA, da National Tourism and Business Academy, com oferecimento de Construtora Miramar, construindo um patrimônio sólido para que você e a sua família possam viver com conforto, com tranquilidade e com muita segurança. Fique atento aos novos lançamentos da Construtora Miramar, 49 anos construindo patrimônio sólido para você e a sua família viver com muita tranquilidade. Com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha o seu empreendimento desde o nascimento, passando pela jornada empreendedora até o posicionamento estratégico do seu negócio. E também com o apoio de Now Business Solution, que faz a gestão financeira, tributária e fiscal para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa concentrar a sua energia, o seu foco em realizar bons negócios e fazer o seu empreendimento prosperar. Nos vemos no próximo episódio do seu canal NTBA. Tchau!